bem-vindos à live da Luxus Magazine Oficial. Para quem não me conhece, eu sou Ana Bittar, embaixadora da Luxus, jornalista, CEO do portal Pet News, artista plástica, e é com muito prazer que hoje eu estou aqui para bater um papo com a Suzana Machado, a Sensei Su Machado, a respeito de Reiki animal. Já tá entrando um monte de gente. Aí a Grazi. Fala, Drica, boa noite. Vamos deixar o pessoal entrar mais um pouquinho. Já vou chamar você, Su. Alessandra, nossa diretora, já entrou. Tudo bem, Ale? Já vou começar a live. Super entusiasmada com esse assunto. Vocês não sabem o como é interessante. Como é muito interessante. E a gente pode fazer, sim, nos nossos animais, nos nossos pets. Olha, quem tá aí? Boa noite, Su. Boa noite, Ana. Tudo bem com Olha, você? eu queria agradecer de você estar novamente comigo, numa live pela Luxus Magazine, porque a nossa diretora achou esse assunto importante, achou esse assunto interessante, e todos nós que temos pets gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre Reiki animal. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gratidão pelo convite, Ana. Fiquei muito feliz com o convite, porque a gente já conversou antes, foi muito positivo. Eu gostei muito de bater um papo com você. E você me chamou para falar do meu assunto preferido, né? E daí não dá para recusar. Não adianta. Quem gosta de pet, o assunto sempre cai na roda da conversa, né? Verdade. Eu queria começar perguntando, em primeiro lugar, para todos nós aqui que estamos já na live, já entrou a Agnes também, outra embaixadora. Nossa, muita gente. O que é Reiki? Para o pessoal entender como que funciona o Reiki e o que é essa impostação de mãos que vocês fazem, que eu já fiquei na live de vocês e achei muito interessante. Vamos embora. Bom, Reiki, para quem não conhece, é uma terapia integrativa, tá? Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, utilizada pelo SUS, reconhecida pela legislação brasileira, utilizada mundialmente em hospitais, inclusive, que basicamente é harmonização da energia de qualquer ser por meio, pode ser da imposição de mãos, então você transmite essa energia pelas mãos, você transmite essa energia também pelo olhar e pelo sopro. São várias técnicas que a gente utiliza, dependendo dos níveis, e você harmoniza tanto os aspectos físicos, como aspectos emocionais, mentais e espirituais. Então, a gente reduz, por exemplo, dores com o Reiki, a gente auxilia em tratamentos emocionais, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, auxilia em recuperações de pós-cirúrgicos, procedimentos com relação a câncer, quimioterapia, ou seja, são infinitas possibilidades, é para tudo. É para tudo, é maravilhoso. E o Reikiano, ele canaliza a energia, ele passa por processos e aprendizados para canalizar a energia e transmitir essa energia que é totalmente segura, é sem polaridade. Enfim, ela é um tratamento incrível e também auxilia, né, quem está no processo, né, quem é reikiano e entra nesse caminho, auxilia a melhorar a sua qualidade de vida, a trazer bem-estar, a equilibrar todo o seu entorno, a se reconectar com a sua essência. Enfim, é um caminho, inclusive, que pode ser um caminho espiritual, as pessoas levam como filosofia de vida, eu, inclusive, levo dessa forma. Enfim, várias possibilidades mesmo. Quanto tempo você trabalha com Reiki? Porque você faz Reiki só para animal ou também para o ser humano? Para os pais dos pets? Eu faço reiki em humanos e em animais. E a gente também manda reiki para o planeta, a gente manda reiki para situações emergenciais, crises mundiais, para países,
para cidades, por exemplo, quando teve a questão dos incêndios no Pantanal, a gente enviou bastante reiki para auxiliar. A gente pode enviar reiki para harmonizar tudo, é maravilhoso. Eu vi outro dia você fazendo uma reiki, né? Uma sessão, vou chamar de sessão, né? E eu achei muito interessante que antes de vocês fazerem isso, vocês pediram para a gente colocar o nome do animalzinho, né? Dos nossos filhos de quatro patas. E eu até coloquei o da Jade, porque a Jade é uma paciente. A moça que faz o ozônio dela disse que ela não acredita que ela é oncológica. Então, ela respondeu muito Hum, bem a esse outro tipo de tratamento, né? uhum. Você, mesmo à distância, aquela energia chega, ela atinge o objetivo de reequilibrar, por exemplo, físico, espiritual e mental, porque nós somos um ciclo, né? Uma coisa que junta com a outra e a gente só funciona se uma coisa está andando bem com a outra, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Chega essa energia até, você, por exemplo, falou do Pantanal, né? É tão assim potente o negócio, precisa de mais gente ou só uma dá certo? Como é isso? Bom, vamos lá. Sim, o Reiki à distância é maravilhoso. A partir do nível 2 de Reiki, ou seja, no segundo curso já, o reikiano já aprende a aplicar Reiki à distância e ele funciona como no presencial, na verdade. Ele é muita gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente está limitado, a gente sente muito que a gente precisa do físico, da proximidade. Mas se você parar para pensar, a gente vive num mundo invisível, né, Ana? Porque você Com pega o certeza. teu celular e ele funciona sem estar com nenhum fiozinho, né? Tá chegando lá o sinal do telefone, tá chegando o sinal da internet, o Wi-Fi, né? A TV, o rádio, como que chega tudo isso, né? Então tudo isso vem por locais vem por caminhos que a gente não vê, né? São sinais invisíveis. Então a gente vive no mundo invisível. E é muito interessante que a gente aceita que tudo isso chega sem a gente ver, mas a gente algumas pessoas têm uma certa dificuldade de perceber que isso pode acontecer, que você tem realmente um reiki à distância, porque como assim, né? Você vai fazer? Porque o reiki, ele trabalha numa frequência no nível 2, independente de tempo e espaço. Então, eu posso mandar reiki para o passado, eu posso mandar reiki para o futuro, eu posso mandar reiki para qualquer lugar do mundo que vai chegar normalmente. E eu fiz vários treinamentos o ano passado e eu me especializei nisso, em fazer. Eu hoje só trabalho com reiki à distância, né? E as minhas aulas são todas à distância também por conta do distanciamento social. Sim. E realmente, assim, os meus clientes não têm o que reclamar, não, porque é maravilhoso. Eles sentem a energia, eles sentem a mudança comportamental, eles sentem a redução de dor. Tudo isso acontece perfeitamente, tanto humano quanto animal. E daí os tutores reportam, né, como que os animais estão seguindo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Minha mãe, no final da vida, tinha uma moça que vinha aqui, fazia questão, uma amiga minha, ela aplicava muito reiki na minha mãe, né? E aliviava bastante. Eram os dias que ela mais dormia sossegada, porque no final da a doença que ela teve, que foi o Parkinson, no final ele dá muito a demência, a pessoa fala sozinha, Uhum. grita, um monte de coisa. Nos dias que ela recebia o reiki, era o dia que ela mais se acalmava. Muito interessante. É isso Agora, mesmo. nos animais, você tratando, por exemplo, um paciente que de repente teve algum probleminha de pele ou alguma dorzinha de barriga, seja o que for. A mãe te Uhum. procura, olha, meu bebê tá assim, assado, porque você sabe que mãe de pet fala assim mesmo. Ele fica quieto porque o animal é agitado, né? Às vezes, quando ou ele fica muito prostradinho, ou ele fica mais agitado quando ele tem algum desconforto. Uhum. Funciona da mesma forma que funcionava, por exemplo, da minha mãe. Ele se acalma, recebe aquela energia e consegue absorver. Como é Isso que é, é isso? isso é muito variável, isso é muito variável, na É? verdade.
Varia muito, por exemplo, um animal que está muito doente, claro, ele vai ficar ali quietinho, né? Um animal mais calmo. Agora, os animais é muito interessante porque eles sentem, o reiki é quente, né? E a mão do reikiano fica muito quente, né? E o reiki é quente. E o que que acontece? O animal ele tem aquela capa, né? De pelo. Então, Sim, às vezes, o que pelo. acontece? Você chega para aplicar o reiki no animal e ele começa a sentir calor. Daí tem muita gente que acha, ah, nossa, o meu cão, o meu gato não gosta de reiki. E não é verdade, é porque eles sentem calor. E eles são muito espontâneos. Eles estão com calor, eles vão para um lugar que é mais friozinho, né? Então, um piso mais gelado, vão para o lado de fora da casa, né? Vão para o banheiro, né? Essa coisa toda que eles fazem. Ou então, eles sentem sede. E daí eles vão beber a água e a pessoa pensa, puxa vida, eu acho que ele não gostou do reiki. Não é, é porque o animal ele é espontâneo, né? Ele não vai pensar como humano que ele vai pegar, vai chegar, vai deitar na maca. Eu gosto de falar, né, colocar o rosto no respirador, né? Aquele buraquinho da maca. Então, ele não vai pensar, eu vou lá e vou colocar. Ele vai fazer isso se ele for adestrado, né? Daí a gente pode até fazer uma brincadeira, né? E colocar o cachorro ali colocando o roxinho, fazendo reiki, mas isso vai ser um adestramento, não vai ser a realidade, né? Então, o animal, ele pode se movimentar, muitas vezes ele se movimenta porque ou ele teve calor, ou ele ficou com vontade de ir ao banheiro, porque o reiki, ele faz uma limpeza no organismo do humano, do Ah, animal, enfim, né? Todos nós recebemos uma limpeza, principalmente nas primeiras sessões. Então, é normal ter vontade de ir ao banheiro logo depois, né? Porque é essa limpeza que está acontecendo. Então ele vai se movimentar. Mas também é muito interessante porque no presencial, em especial, né, eles se comportam de formas muito inusitadas. Então, às vezes você está ali aplicando o reiki nele, né? A gente não sai pegando o cachorro ou o gato, né? Agarrando, ah, vem aqui para fazer reiki, vou te agarrar, né? Eles não gostam, a gente respeita isso, a gente respeita porque o animal, ele tem que querer o toque, não é a gente que tem que sair lá porque a gente Felícia, né? Eu brinco, né? Aquele personagem do desenho, né? Que saía agarrando aham. os bichinhos. Então a É, gente tem vontade de sair agarrando, né? Mas a gente tem que respeitar o espaço deles. Então, o que que a gente faz? A gente oferece o reiki, né? Geralmente a gente não chega assim, a gente chega oferecendo o reiki com as mãos para baixo, né? sim. Como se a gente estivesse oferecendo um alimento. E a gente vai pegar e vai oferecer isso para ele. E ele decide se ele quer o toque ou não. E é muito interessante porque tem uns que começam a observar e veem que você está aplicando o reiki, eles vêm direto. E vem, pulam no teu colo. É muito bonitinho. Daí eles querem, daí nesse caso eles querem o toque, né? E a gente faz um carinho. A gente pega e faz assim, né? Até pode fazer um carinhozinho assim com as pontas dos dedos, né? Porque às vezes eles querem receber carinho, né, junto. Então a gente pode fazer um carinhozinho enquanto está aplicando. E a gente também é muito interessante porque eles têm uma sabedoria que a gente sabe observar, eles sabem melhor do que a gente aonde eles têm que receber o reiki. Eles, por exemplo, você está aplicando na região da cabeça, mas ele vai lá e te mostra as costas ou a barriguinha, então você vai lá e tem que aplicar reiki nesse lugar, porque eles sabem melhor do que a gente aonde que é mais importante. Eles têm essa sabedoria. Então é muito Olha, bonito. a Graziella, ela está perguntando assim, se o animal, né, no caso, ela tem uma cachorrinha que chama Dama, Uhum. ela queria que aplicasse o reiki, mas tem que ser à distância, porque ela não aceita o toque das pessoas, ela é muito brava, e se ela sente aquele calor, se ela vai sentir esse calor. Muitas vezes sente sim. Muitas vezes Olha que sente lindo. sim, e é muito normal eles pegarem e saírem para um lugar mais fresquinho. Isso acontece muito. E também tem outras questões que eles percebem, né? Então, por exemplo, entrou um passarinho dentro do jardim, eles vão correr atrás, né? Normal. Tá na hora de comer. Então, eles vão pegar e vão para o lugar. Eu tenho um cachorro que é super guloso. E é uma hora antes da refeição dele, ele já tá pedindo comida, né? Então ele já fica assim, e aí, você não vai me dar comida agora? Já tá na hora da minha refeição. E, se eu for aplicar reiki nele nessa hora, ele vai ficar pensando que ele vai comer, né? Então é normal, mas que eles relaxam, eles relaxam, eles dormem,
né? Então, tem tudo isso que influencia, porque tem o comportamento natural deles, a espontaneidade deles, mas sim, eles relaxam, às vezes eles dormem, dormem muito bem, e eles começam, a gente percebe que a vidinha deles melhora, né? Então, porque eles estão com menos dor, eles estão menos ansiosos. Então, a gente vai vendo nesse sistema. Mas é importante, né, Ana, a gente colocar aqui, eu acho que é um dos assuntos que você quer chamar atenção, que muitas vezes não adianta a gente só tratar o animal, né? Porque o animal é uma parte, né? Ele é uma parte, o cachorro, o gato, né? Os animais familiares, a gente hoje vive em famílias multiespécie, né? Eu gosto de Sim. abordar dessa forma, porque nós temos, né? Como O você disse, o Ricardo filho, falou né? nisso, que hoje a família é multiespécie, não adianta. Todos os lares, a maioria dos lares tem animais, né? Tratados como filhos, seja gato, seja cachorro, uma tartaruga ou um passarinho. O tratamento é completamente diferente hoje, né? E essa necessidade que você está falando, eu acho muito importante, porque não é só tratar ou usar a medicina veterinária como preventiva, que hoje em dia não existe essa de levar o animal só quando ele está doente. Pelo contrário, nós devemos sim fazer aqueles exames periódicos, assim como nós fazemos. Eu acho, na minha opinião, que essa medicina alternativa, esse tratamento alternativo, como vocês falam, né, deve ser incluso, porque o reiki, você falou uma coisa interessante, ele limpa o organismo, né? E ele, acho que renova as energias e com isso ele funciona melhor. Sim, Então, eu acho que você tá chegando num ponto que eu queria perguntar. O reiki, ele não tem essa necessidade de ser aplicado somente quando o animal está doente. Se você não. aplicar o reiki sempre nele, uma prevenção, vamos dizer, como se fosse um bálsamo para prevenir algumas coisas. Pode usar assim também? Sim, sim. A gente usa o reiki preventivamente, sim. Inclusive, eu tenho clientes que estão maravilhosos, que são clientes antigos, né? Que recebem reiki toda semana. Tá? Inclusive, tenho clientes que fizeram a formação comigo, são mestres e continuam recebendo reiki. Por quê? Porque eles se beneficiam em termos de saúde. Tem uma melhora, assim, fantástica em termos de imunidade. A gente fica menos doente. Eu, pessoalmente, eu raramente fico doente. Para mim, resfriado é assim, eu pego e fico 2 dias com aquela sensação, eu vou ficar resfriada. Só que não, Tá? não fico. E eu não fico resfriada. Então, eu fico, quando eu vou pegar, eu acho que eu pego o vírus, né? O vírus, o meu organismo, né, absorve esse vírus, recebe esse vírus, mas a minha imunidade está alta. Então, o que acontece é que não vai para frente, né? O resfriado, a gripe, enfim, o que for. Isso é muito comum entre reikianos, porque é como a gente se trata constantemente, e eu posso dizer também, tanto por clientes como pelos meus próprios animais, que assim, a gente vai muito menos ao veterinário do que antes, né? Eu era assim, frequentadora de carteirinha, né, de veterinário antes Tá. de me tornar reikiana, e caiu muito a necessidade de ir ao veterinário. Porque realmente eles estão, em termos de saúde, muito melhores, muito melhores. E de quanto em quanto tempo você aplica o reiki, por exemplo, num animal saudável? Não vamos falar de animal, do tipo do animal. Um animal saudável. Uhum. Eu chego, eu te procuro, falo, olha, eu tenho a Safira, tenho a Jade, gostaria que você aplicasse um reiki. Como que seria, Uhum. né? Elas são saudáveis, vamos dizer, não Uhum. tem problema nenhum. Bom, nesse caso, o que que a gente faz? Primeiro, uma análise energética, né? Porque, embora tenha a questão de, em termos médicos, ser saudável, a gente precisa analisar energeticamente se realmente o animal tá em equilíbrio, tá? Sim, E percebendo se o animal está em equilíbrio,
vai ser muito da resposta. Então, total equilíbrio ninguém tá. Vamos ser claros. Total equilíbrio, nascer nesse plano, não adianta, porque a gente não vai ser totalmente equilibrado naturalmente. O normal é a gente desequilibrar, sabe, Ana? Não tem. Vamos ser sinceros, né? O normal é desequilibrar, porque acontece um Lógico, monte tem de que ser. coisa, né? E Aham. acontece muita coisa na vida da gente. A gente nasce, né? A partir do momento que a gente nasce, já leva um tapa no bumbum, né? Para respirar. Então, realmente, a gente Começa. desequilibra. Que já começa assim, né? Então a gente desequilibra, né? A gente o normal é ter o desequilíbrio. O reiki vai trazer um equilíbrio. Então, pequenos desequilíbrios, né? Verdade, estou dando risada, né? Mas é um fato, né? Não tem jeito. Mas o que acontece é isso. Então, normal é estar em desequilíbrio. Total equilíbrio é realmente algo. Só se a pessoa, assim, o animal evoluiu tanto, enfim. É difícil porque, por exemplo, a gente estava falando de família, né? De tudo estar integrado. Então, por mais que o Uhum. animal ele tenha atividades físicas, alimentação maravilhosa, tudo certo, o tutor do animal pode passar por um nervosismo, certo? De trabalho, com algum amigo, alguém que está doente, e isso vai influenciar o animal, tá? Então, Sim. existem esses desequilíbrios aí que vão influenciar. Então, o animal vai absorver esse desequilíbrio do tutor ou alguma coisa do ambiente, enfim, acontece deles absorverem. E daí é um desequilíbrio. Isso é natural e isso faz parte da sistemática. Então a gente faz essa análise, né? Como que ele tá. E como que ele responde ao tratamento. Se o animal não tem nenhum problema, se a gente sente que ele está indo muito bem, eu costumo fazer a cada 15 dias. Nossa. Tratamentos, tratamentos que estão em desenvolvimento, se não são muito graves, geralmente uma semana, uma vez por semana. E no caso de casos muito graves, por exemplo, eu pego casos de cânceres assim muito, muito pesados mesmo, graves mesmo. Aí a gente faz toda semana, tá? Nesses casos a gente faz, desculpa, todos os dias da semana, perdão. Então, nesses casos, a gente faz todos os dias da semana, tentando dar uma atenção maior em alguns dias, e daí, né, mantendo o animal ou o humano também, isso vale para o humano, no reiki, com uma constância. Tá? Então, isso vai variar bastante de caso a caso. Mas alguém normal, normal, quero dizer, alguém saudável, que não está com alguns problemas graves, né? Aí a gente geralmente pode pensar em de 15 em 15 dias. Mas lembrando que tem gente que quer toda semana, independente disso, porque se sente muito bem, faz bem, relaxa e consegue fazer tudo de uma forma melhor, o pensamento, a concatenação das ideias é melhor, então acaba que a maioria é uma vez por semana mesmo. Olha, estou impressionada, porque o nosso papo está até sendo bem diferente, né, da nossa primeira live, né? Entrou agora também a nossa embaixadora Bela César. Oi, Bela, tudo bem? Eu queria perguntar uma coisa para você que eu pensei assim, eu comecei a usar na Jade ozonioterapia, para quem não sabe, é maravilhoso, né? Você deve saber. Eu gosto muito de medicina alternativa, além de usar a tradicional, lógico, Certo. mas ajuda muito, o animal responde muito bem. E pandemia, você trabalhou muito na pandemia, porque olha, o desequilíbrio energético foi bem complicado nessa época, né? Principalmente com o lockdown o ano passado, e Uhum. muitas pessoas adotaram cachorro, gato, acabaram correndo por causa da solidão. E agora, né, é o que eu sempre falo nas minhas lives, infelizmente o abandono subiu 70%, né? É um número assim assustador, Assustador. mas isso aconteceu. Na pandemia, você precisou trabalhar bastante, porque a pessoa desequilibrada, não sabendo o que ia acontecer, aquele pânico, aquele medo, às vezes depressão, a incerteza do que poderia acontecer, o animal recebe tudo aquilo dentro de uma casa, todo mundo trancado ali. Como é que foi isso?
Foi puxado. Foi Eu puxado. imagino. Foi, foi puxado sim. É, especialmente no ano passado, foi um ano que eu trabalhei além, eu tenho que dizer que Do foi um que pouco além dos deveria. meus limites. Foi um pouco além Meu dos meus Deus. limites. É, tanto pessoas como animais, muitos casos, porque os animais, é aquilo que a gente estava falando, né? É uma família e a família troca energia, o animal absorve, todo mundo, todo mundo absorve a energia de todo mundo, né? Nesse desequilíbrio. Os animais têm uma capacidade maior de absorção do que os humanos, então eles pegam muita coisa, é normal. Então, sim, a gente teve muitos casos aí de desequilíbrios dos animais por conta disso. E dos humanos, a gente tratou bastante síndrome do pânico, principalmente. Nossa, teve bastante síndrome do pânico. E Covid, né? Covid. E agora, a Covid, a gente teve um boom no começo do ano, né? No começo do ano teve muito caso, assim, de internação, em UTI mesmo, né? Que chegava já a pessoa na UTI para a gente tratar. E não só eu, né, como terapeuta, mas também a gente tem, na minha escola de Reiki, a gente tem um ambulatório para os alunos, né, e é um ambulatório coletivo. Até foi uma pergunta que você fez, eu não respondi. Você perguntou se fazia diferença o individual e o coletivo. O coletivo faz, a gente aplicar coletivamente faz diferença sim. A gente potencializa bastante a energia. E é por isso que na escola de Reiki, né, no centro de treinamento de Reiki Felicidade, eu tenho um ambulatório com os alunos. E a gente tratou muito caso, né, de familiares deles, coletivamente com o Reiki. Foi muito positivo, a gente ajudou bastante. Claro, tem casos que, enfim, as pessoas partem, né, isso é natural. A gente não consegue impedir quando está na hora, enfim, mas a gente consegue aliviar para o processo ser um pouco mais suave, né? É o desencarne, no caso, né? É, Você chegou a tratar o animal e o pai e a mãe, de sim, repente? Porque sim, deu aquela maluquice lá, o cachorro ficou estressado também. Pensa bem, eles também têm depressão, gente. Isso é tem. verdade. Eu estou fazendo uma matéria a respeito disso, do Ai, animal que ter depressão. legal. É E bem tem mesmo. complicado. E ele aparenta, sim, a mesma coisa que uma pessoa, o comportamento muda completamente e se nega a comer, se nega a passear e acontece um monte de coisa. De repente está preso dentro de casa, um apartamento ou uma casa e não podia ir para fora para passear e não entende por que, que o dono não leva e o dono naquele desespero. Você tratou os dois? Sim, isso já aconteceu, sim, de tratar o humano e o animal. Aliás, a minha preferência, sabe, Ana, é tratar o humano e o animal, né? Às vezes é interessante que o tutor às vezes não entende que ele tem que ser tratado também, né? Ele dá tudo para o animal, né? Que é o bem-estar do animal, mas ele não quer, ele não vê que é importante ele também se tratar. Mas sim, sempre que o tutor aceita, eu trato os dois, o humano e o animal. E tem mesmo animal com depressão, eles têm, mas a resposta deles com o reiki é maravilhosa. Você vê, tem um caso super famoso, Ana, de depressão, que foi o caso do Roberto Carlos, né? Não sei se você já soube, né, quando faleceu a esposa dele, a Maria Rita, né? Ele ficou com uma depressão, né, absurda. Chegou ao ponto dele não conseguir comer e ele já ia colocar aquela sonda, né, para alimentar, né, pelo nariz, tal, para quando ele procurou o Reiki. E daí, na primeira semana, ele já começou a conseguir se alimentar. E o reikiano que tratou ele foi o meu primeiro mestre de reiki, o Johnny DeCarlo. Então, por isso que eu conheço bem a história, né? Porque ele contou pra gente. E ele gostou tanto do reiki que o Roberto Carlos virou reikiano nível 3A, né? Mas o que aconteceu foi que ele demorou 4 meses para se recuperar da depressão. Mas se recuperou e ele deu tanto valor ao reiki que ele justamente virou reikiano, né? E, enfim, toda a equipe, família, todo mundo era tratado com reiki depois disso. E é interessante que um animal, ele, assim, não posso dizer, cada caso é um caso, mas via de regra, eu sinto que em 4 semanas, um animal com depressão, ele se recupera. Então você vê, um humano Olha, precisa de 4 meses, né? Um caso assim, né? O Roberto Carlos demorou 4 meses.
E um cachorro demora cerca de 4 semanas. É muito incrível, né? A resposta deles, porque eles não têm as mesmas amarras que nós, né? Então, eles não se prendem tanto a questões, né, de mentais, né? Eles não ficam nesse mental que nós ficamos, né, do e se, a vida vai acabar, e se acontecer isso, se acontecer aquilo. Eles vivem o presente, né? Então, realmente, a resposta deles é maravilhosa, muito mais rápida do que a dos humanos. Você falou uma coisa que eu gostei de ouvir, é verdade. A pessoa, às vezes, que está com depressão, fica naquela ansiedade de não saber o que tem, às vezes não aceita que tem depressão, né? Às vezes não procura ajuda na hora rápido. E, infelizmente, existem pessoas que acham que depressão é falta do que fazer, é falta de, é charminho. Mas não, depressão é uma doença, sim, deve ser diagnosticada logo. As pessoas que estão vendo essa live, se possível, ajude quem está com depressão, porque é horrível. Eu nunca tive, mas eu tive pessoas da família, minha filha de criação, que eu tenho minha filha, né? Ela teve depressão, sim, e o tratamento a gente usou outras alternativas, graças a Deus está bem, saiu dessa, e o reiki foi uma delas, né? Novamente, ó, o reiki na minha vida. Não, que E eu legal. queria só saber uma coisa: quanto tempo vocês passam essa energia para o animal? Vamos dizer, varia de tamanho, não sei se porque às vezes a energia é bem forte, né? Ou você tem uma regra, por exemplo, 40 minutos para todo mundo, ou meia hora para todo mundo, ou então aquele é menorzinho, 20 minutos, esse aqui é maior, meia hora. Existe isso? Não. Na verdade, depende, o tamanho influencia, sim, tá? O É? tamanho influencia, mas o grau de desequilíbrio também é um fator importante. Então, o Ah, tempo que vai demorar, quanto maior o desequilíbrio, maior o tempo para equilibrar. E também é diferente em termos do nível de reiki. Então, o nível 1 de reiki, a pessoa que acabou de ser iniciada no reiki, vai demorar o dobro do tempo que uma pessoa que está no nível 2. Então, isso tem diferença. Quando você vira mestre, fica mais rápido, porque você vai se tornando cada vez um melhor canal de reiki. Quanto tá. mais você pratica o reiki, melhor canal você fica. Mas não tem só isso. Existem várias técnicas, várias frequências, vários sistemas de reiki. E você, por exemplo, no meu caso, né? Eu trabalho com várias técnicas. Então, dependendo do caso, eu fico 1 hora aplicando reiki em um Uma animal, hora. ou eu fico, mas por quê? Porque eu Nossa, vou eu não usar faço ideia. várias práticas. Se eu fosse fazer o mais simples, eu ficaria Tá. 20 minutos. Mas eu posso fazer mais do que aquele simples, porque o reiki não é só um equilíbriozinho aqui, pronto, acabou. Tem muita coisa para fazer, na verdade, né? Então, dependendo dos sistemas, por exemplo, agora eu estou oferecendo um curso de Karuna Reiki, que traz 8 símbolos e traz vários tratamentos para várias questões. Então, a pessoa chega para mim, ou o animal também, mas vamos colocar um exemplo de uma pessoa que geralmente tem várias questões, né? Então, o Sim. humano chega para mim com uma questão espiritual, com uma questão emocional, com uma questão física. Daí quer mandar um reiki para o passado e quer mudar o comportamento. Então, são várias técnicas que eu vou usar para fazer tudo isso. Eu não vou só Para colocar a fazer mão tudo ali, isso. eu não vou só colocar a mão ali e pronto, acabou, entendeu? Eu vou pegar, colocar em várias posições e pronto, acabou, o tratamento é só isso. Não, Não. não, tem muita coisa a mais para fazer. Então, tem várias técnicas. O reiki passado você vai fazer uma técnica, você pode ajudar a fazer uma reprogramação mental para que a pessoa, por exemplo, esteja mais disposta. Uma pessoa que que sente, né, que tá muito doente, tá muito mal o tempo todo, a gente pode falar algumas frases para ela sentir que a vida dela é plena, que ela tem coisas maravilhosas na vida. Então a gente Ai, que ajuda lindo. ela a enxergar essas coisas. E o reiki passado a gente escolhe um momento traumático da vida, a gente vai fazer esse tratamento desse momento traumático. De repente precisa harmonizar a casa dela, a gente vai fazer o reiki na casa. Tem
tanta coisa, Ana. É realmente. Meu Deus! O reiki não é só aplicar ali, colocar as mãos e pronto, acabou. Tem técnica de iniciação de cura, que é uma energia condensada muito forte, que você faz em 5 minutos e já é maravilhoso. Então, você pode fazer 5 minutos de reiki? Pode, vai ser maravilhoso, mas não vai dar todo aquele equilíbrio, mas vai ser forte, vai ser Eu bom. vou perguntar Tem uma muita coisa, coisa. não é discrição, mas a Grazi, ela tá assim, a Graziella, ela tá assim, encantada. Ela falou, eu quero, tô amando a live. Agradeço a todas vocês que estão aqui conosco. Ah, isso é cobrado? Sim, então, vamos lá. Isso é uma Porque questão é um trabalho, gente. Isso que eu importantíssima. queria saber. É um É, trabalho. Ela dispõe de um tempo, olha, 1 hora fazendo aquele reiki. E como é que a pessoa contrata vocês? Por exemplo, a Suzana. Como é que fala? Ah, meu cachorro não está legal, eu preciso fazer, reequilibrar novamente, porque ele passou por uma cirurgia. Contacta você, e aí como é que é esse processo, né? Além de que você tem que avaliar tudo, como é que é isso? o que acontece? A questão de cobrar, né? Se você pode escolher caminhos na sua vida, né? Então, tem algumas pessoas que usam o reiki como um trabalho voluntário para ajudar ONGs, para ajudar pessoas e tem o seu trabalho profissional em outra vertente. Então, tem gente que faz o reiki de graça, porque é o jeito que achou de fazer alguma coisa pelo outro, certo? E tem pessoas, como é o meu caso, que trabalham profissionalmente com isso. Então, eu, por exemplo, né, eu fui advogada. E hoje, eu fui advogada, fui. Eu ainda tenho OAB, mas eu não trabalho mais com isso. Então, eu transformei o reiki na minha profissão. Né? Eu tenho Que uma vertente maravilha! voluntária no reiki também. Eu faço uma vertente, Olha, eu o ajudo pessoal está falando, a ONG. Alessandra, ela está falando um negócio que é verdade, gente. A Su, no caso, ela investiu em conhecimento, ela estudou para isso. É o seu trabalho, como a Bela está falando. É realmente uma profissão, né? O acupunturista, ele cobra. O ozonioterapeuta, ele também cobra. E assim vai. O reiki Sim, também é uma terapia. E sim. ela tem que ser cobrada, sim. Vamos lá, eu estou interessada. É que no Brasil, essas questões ligadas um pouco à parte espiritual, também o reiki tem um lado espiritual, muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender que se deve cobrar, né? Essa é uma questão muito cultural nossa. Mas, de fato, tem o tempo, sim, eu gastei bastante dinheiro, porque eu fiz vários cursos internacionais, então fiz cursos, né, com mestres nos Estados Unidos, na Alemanha, isso, Olha né, aí. e também aqui no Brasil com o maior mestre de reiki que a gente tem, que é o Johnny DeCarlo, né, que é um escritor incrível, né? Então, realmente, a gente gasta com a formação, né? Não é Com baratinho, certeza, é né? É um investimento. gasto, Você está é um investindo em você investimento. mesmo. Mas, independente de ser um investimento, é o nosso tempo, né? E a gente tenta fazer, né? Nosso objetivo é dar isso de uma forma profissional, oferecer de uma forma profissional, da melhor forma possível para quem nos procura, tá? Então não é É, favor, né? Não é favor, é realmente a gente vai lá e entrega um trabalho completo, né? E tem o acompanhamento para saber se está evoluindo, o que que precisa, né? Então agora evoluiu aqui, tem uma questão ali que precisa ser trabalhada, a gente vai lá e a gente pega todos os aspectos num tratamento terapêutico com o Reiki, né? na E aí, realidade, esse tratamento demora, por exemplo, um animalzinho oncológico, no caso a Jade, né? Ela teve um câncer de pele, foi tirado. Eu não quis fazer quimioterapia, eu me neguei, porque, ao meu ver, a quimioterapia no animal, ela cai muito a resistência dele, né? E ele acaba, eu já tive casos de amigos que perderam o animal assim, 1 mês e meio, 2, depois que fizeram a quimioterapia, né? Ele acabou, baixou a resistência e foi embora. Eu me neguei, porque minha cachorra, apesar de tudo, não tinha jeito de paciente oncológica. Ela está super bem e eu gostaria sim de fazer um pouco de reiki nela,
porque ela tem 12 anos, é uma sem vergonha, corre pela casa inteira. E eu gostaria, assim, por exemplo, uma consulta. Uhum. Como é que a gente faz? Ligo para você, Su, e aí? Não sei se você vem com esse negócio de pandemia ou se você, para conhecer o animal, e depois as aplicações seriam à distância. Como seria isso? A gente conversa, né? Geralmente eu recebo pedidos pelo WhatsApp, né? As pessoas me mandam Tá? mensagem no WhatsApp ou no Instagram, né? Também por direct. A gente agenda um horário e esse horário a gente primeiro tem uma conversa em que você vai me explicar tudo sobre o animal, né? A situação, seus objetivos, inclusive, a sua visão e tudo mais. E depois eu começo a fazer o tratamento. Na sequência, eu faço o tratamento. A gente está fazendo à distância, inclusive isso Da facilita, Covid. porque eu atendo Brasil e exterior, inclusive, né? Então, animais nos Olha, Estados que Unidos, maravilha! é. Então, assim, a gente atende aqui e fora, né? Não tem limite de local, enfim, isso facilita muito. E como eu disse para vocês, o tratamento é igual, né? Perfeitamente feito, tanto presencialmente como à distância. A maioria das pessoas que trabalha com reiki animais até gosta de fazer à distância, porque não interrompe o processo para o animal. O animal ele vai sentir, né, o tratamento. E eu tenho que dizer que eu já tive espaço em que eu recebi. Eu tenho um espaço, né? Esse daqui é o meu espaço, Sim, mas agora a gente está fazendo tudo à distância. Aqui nesse espaço hoje eu nunca recebi um animal, só humanos. Os animais, eu ia até a casa do tutor antes da pandemia, tá? Então eu preferia antes da pandemia atender no local, na residência do tutor, porque o animal fica mais à vontade. Quando ele vai para um lugar diferente, como eu aí já recebia antes, ele fica varia. nossa, ele fica agitado, ele fica às vezes desconfortável, e daí o tutor também fica desconfortável, sabe? Então acaba que fica muita bagunça. Eu já fiz isso, mas sinceramente eu não gosto tanto. Eu acho que é Ah, muito melhor atender na residência ou na à residência. distância. E à distância, tanto o tutor como o animal, eles relaxam, sabe? É bonitinho, porque quando, por exemplo, o caso que eu atendo mais pro final da noite, dormem os dois juntos, os dois capotam durante o tratamento. É muito Que engraçado. barato! Que delícia! É, então é muito bonitinho, porque os dois já capotam, né? Quando é assim, mais casos que a gente atende mais tarde, né? Então já relaxam, já dormem, e daí a gente conversa só no dia seguinte, né? Depois como ficou e tal, porque eu sempre passo, depois que eu termino, eu passo as minhas impressões e as minhas Sim. sugestões também, né? Então faço uma análise energética, eu avalio algumas questões, se eu sinto que precisa passar para um médico, por exemplo, né? Eu sinto uma questão física, e aí é o caso de passar para um médico veterinário, de repente, para dar uma olhada, eu sempre aviso, né? Você tem uma percepção emocional também, e também tem a parte da comunicação intuitiva com animais, né? Então, como eu faço a comunicação intuitiva, eu faço junto com o Reiki, eu não faço só a comunicação, tá, gente? É, então, às vezes acontece do animal me passar alguma mensagem durante o tratamento, e daí eu passo para o tutor essa mensagem. Então, a gente consegue ir entendendo bem o que está acontecendo e seguir com o tratamento dessa forma. Não é algo assim, eu simplesmente fiz o reiki, pronto, acabou, tchau. É uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Agora, eu queria saber um pouco, eu vou te soltar um pouquinho antes, porque eu sei que você tem um curso depois, né? Na verdade, é o ambulatório com os alunos que a gente vai ter. Por falar nisso, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus cursos, porque eu acho que muita gente aqui ficou curiosa em saber como que funcionam os seus cursos, né? Se qualquer um pode fazer esse curso, tem boa vontade, tem vontade de trabalhar com isso, como é que é? Como é que são os seus cursos? Cursos de Reiki nível 1 e 2, né? A gente oferece tá, online, ao vivo, né? Não é curso Tá? gravado, é ao vivo. A gente vai ter, se eu não me engano, comecinho de julho agora. É um fim de semana, sábado e domingo. E todos os meus cursos, todos tratam de reiki em animais. Todos. Não tem um curso meu que a gente não fale de reiki em animais, reiki em plantas. Então, os meus alunos
saem dos cursos aprendendo realmente a aplicar reiki num animal, não só no humano, mas também no animal, respeitar os seus limites, né? Porque tem questões também éticas aí envolvidas, né? Então a gente respeita o livre-arbítrio, a gente sempre avisa o tutor, a gente não faz reiki no animal sem respeitar a vontade do tutor e também sem respeitar a vontade do animal, né? Então tem essas questões éticas também que a gente aborda, nosso estado mental, a nossa postura quando a gente vai entrar em contato com o animal, tudo isso a gente Quanto tempo aborda. dura isso? Olha que é uma coisa muito. Você tem que praticamente estudar o interior vamos dizer, da pessoa para poder depois colocar para o exterior, né? Porque a pessoa tem que tratar interiormente para depois melhorar o exterior, quer dizer, no caso, a cabeça, energia, alma, corpo, e junta tudo, é corpo, mente e espírito, como eu falo, né? Quanto tempo dura isso, esse seu curso? Você falou 1 e 2, né? Quanto É um, tempo dura? Esses cursos iniciais de nível 1 e 2 duram um dia cada um. Então, é o dia inteiro, com vários intervalos. Então, pode intervalo para fazer lanche, para ir ao banheiro, para dar beijo nos bichos, né? Falar oi para a família. É todo mundo em casa, né? Na frente do computador, do celular, do iPad. E o pessoal faz com cobertor, né? Dentro da cama agora tá frio, né? O pessoal fica debaixo do cobertor, com o computador do lado, fazendo curso, né? Super gostoso, os bichos passando na tela o tempo todo. E a gente tem horário de almoço, envio uma apostila, né? Nosso manual de reiki. E é engraçado mesmo, é muito bonitinho. Tem aluno, gente, é muito bonitinho. Estão lá iniciando e os bichinhos do lado, assim, embanando o rabinho, enquanto a gente está fazendo a iniciação. É uma graça. As coisas são. Né, porque todo mundo aqui é um animal, né? Que vive nos meus cursos, acho que 99% tem bicho e amam os animais, enfim, né? Porque é muito perfil mesmo. E, bom, são cursos de dia inteiro, então tem que se preparar, né, para passar o dia inteiro na frente do computador ou do celular. E a gente fica falando sobre sistemas gostosos, né, de energia, de absorção, como funciona o reiki, e tem muita atividade prática também. Então não é só a gente ficar falando, a gente faz muita coisa, a gente faz reiki nos bichos, a gente faz reiki nas pessoas, a gente troca reiki, é muito gostoso. Tem que levar a mamute, socorro, mas eu vou. Que Você viu? bonitinho. Eu também. Pois é muito gostoso porque os bichos ficam juntos e a gente aplica reiki. E esses são os níveis iniciais. Depois tem os níveis mais avançados, né? Daí já vai para os mestrados. E eu também dou curso para o pessoal que é terapeuta, né? Que já é reikiano. E a gente vai ter um curso no final de julho, que é para quem já é reikiano, mas tem dificuldade com esse negócio de aplicar reiki à distância, não sabe direito como que faz, como que aborda, e as técnicas também, as melhores técnicas. Então tô trazendo esse curso, que foi um curso que eu já dei ano passado, e esse ano eu não tinha dado ainda, então agora em julho a gente vai ter esse curso também para quem já é reikiano, para poder se desenvolver mais. Quanto tempo uma pessoa fica pronta para poder. Não, agora eu vou trabalhar com reiki. Como é que é? É muito Demora. individual, é muito individual. Individual. Porque o curso de Reiki 1 e 2 você faz, são 2 dias, né? O Reiki 1 é um dia, o 2 é no outro dia. Então, ou pode, se quiser espaçar também pode, não precisa ser ao mesmo tempo, né? Pode fazer o Reiki 1 agora, e depois de um tempo fazer o Reiki 2. Eu ofereço dias unidos porque eu acho que tem gente que precisa disso mais rápido. Então, por isso que o pessoal está muito ansioso, né? O Reiki nível 1 é muito devagar, daí o Reiki 2 já dá uma agilidade, né? Então, por isso que eu ofereço junto. Mas, você saindo do curso de Reiki nível 2, passados 21 dias de limpeza, você já está pronto para atender, né? Então, você está pronto para atender. Agora, tem uma questão, você vai ter que ganhar experiência. Então, primeira coisa, você vai ter que se tratar, porque você só dá o que você tem. Então, primeira coisa é se equilibrar. Por isso, esses 21 dias são muito importantes. Segunda coisa, você vai sair aplicando reiki assim, sem ter experiência, né? Que vai querer ser. Então, né? Não. Não acho que é uma boa ideia. Então, você vai tratar os seus animais, seus familiares, os seus amigos, daí vai É a sentindo prática, como é né? que Deixa em prática aos funciona. poucos. Isso. Daí que você vai atuar como um terapeuta, né? Só Terapeuta daí que mesmo.
que você pode começar a trabalhar como um reiki atendendo, né, com reiki, vai sentir, mas o que eu recomendo mesmo, o que eu acho que é importante é você chegar pelo menos no nível de mestre, né? No seu Porque caso, você é mestre. eu sou mestre, eu fiz, eu acho que uns 4 ou 5 mestrados já. Mas é, Parabéns. obrigada. Muito. Eu acho, se eu não estou enganada. Eu fiz 5. Eu fiz 5 cursos de mestrado. O reiki se tornou realmente a minha prática, né? Então hoje eu sou reikiana, né? Então, além de terapeuta holística, eu conheço muitas coisas, por exemplo, aromaterapia, cristais, cromoterapia, eu conheço tudo isso, mas eu sou Sim. reikiana, né? Então, o meu foco é esse. Então, por isso que eu estudei tanto reiki, porque eu resolvi Tanto. ser professora, né? Também eu trago isso para os meus alunos. Então, por isso que eu estudei tanto. Mas você fazendo já um mestrado, você consegue atender bem, porque você vai ter bastante conhecimento já. O ideal é fazer um mestrado uns 6 meses depois do Reiki nível 2. Pelo menos 6 meses depois, porque daí você já desenvolveu, você já treinou, você já fez bastante coisa. E daí você consegue fazer um atendimento bom, um bom Bacana, atendimento, bem, bacana, bacana. que legal. Eu vou te deixar em paz, mas antes, porque ela, gente, ela tem aula ainda, viu, para dar logo depois da nossa live. A minha É, aluna aqui falando também. ó, 2017, Reiki foi incluído no SUS, Sistema Isso Único da mesmo. Saúde, é isso mesmo. Bacana também. Pessoal, que mais? Deixa eu ver, comprovação científica, com certeza. Eu gosto de tudo isso, eu acho que valeu a pena conhecer um pouquinho mais sobre o Reiki. Eu gostaria que você passasse os seus contatos, sigam, né, a página dela, que é Reiki Felicidade, é isso? Isso, são 2 páginas, Então, mas a fale que é seus mais ativa, contatos, que tem mais porque coisa, é tem a Rede muita gente que está Felicidade. querendo fazer curso, quer fazer para planta, para animal, para casa, para ela. Eu acho que vale a pena sim. A Suzana é maravilhosa, é a segunda live que eu faço com ela. E eu acho que a pessoa certa que veio aqui bater esse papo com a gente, explicar de uma forma tão bacana, tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa, o que é o Reiki. Por favor, Ah, as suas redes sociais, os seus contatos, passa tudo. E eu queria agradecer imensamente e desejar muito sucesso para você. Você merece. gratidão, Ana. Você, é, como sempre, muito carinhosa, né? E, Obrigada. nossa, é uma felicidade. Você me convida para falar do que eu gosto, como que eu vou recusar? Não tem como. Eu Não não tem vou falar jeito. disso, eu adoro. Meus contatos, gente, quem quiser seguir o @Reiki Felicidade, né, o Instagram. Também tem meu site, que é reikifelicidade.com. Reiki e Felicidade, né? E se quem quiser entrar em contato comigo, WhatsApp, Direct, enfim, meus contatos também estão lá no Instagram, vocês podem falar, enfim, entrar em contato, fiquem à vontade. E, enfim, é isso, né? A gente vai ter curso. Agora, quem já é mestre de Reiki, não sei se tem alguém aqui que já seja mestre de Reiki, a gente vai ter o curso de Karuna Reiki, mestrado, atualizado, né? Porque o sistema Karuna Reiki foi atualizado, eu estou trazendo ele dos Estados Unidos atualizado agora, né? Quase não tem ninguém trazendo isso aqui no Brasil fazendo isso. O sistema Karuna Reiki é bem conhecido no Brasil, mas o atualizado não. Então, enfim, a gente vai ter agora, na semana que vem, um mestrado de 4 dias, são 4 dias de aula, das 9 às 17 horas. E depois disso, a gente vai ter o nível de treinamento avançado de Reiki, que esse é um curso equivalente ao 3A, né, o que as pessoas chamam de nível 3A. E depois a gente vai ter o mestrado Usui Holy Fire, que é o nível de mestrado também. Enfim, vai ter curso pra Gente, caramba daí pra frente. Quem for reikiano se vambora, interessar, pessoal. e Eu acho que todos vale a eles pena. têm reiki animais. Obrigada, Su. Nossa, pessoal, Gratidão, Ana. sigam. Reiki e felicidade. Vale a pena. Essa menina sabe tudo. Gratidão, pessoal. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui na live da Luxus Magazine. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. E amanhã acho que tem mais live, né? Muito obrigada. Essa live vai ser editada e eu mando para você e mando para a Alessandra, tá bom? Beijo a Gratidão, todos. Ana.
Um Gratidão. beijo. Tchau, tchau.